Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, aproximando-se de mais um final de semana que nos encontramos nessa sexta-feira para ouvir o Santo Evangelho de hoje, para que a Palavra de Deus possa iluminar o meu dia, o seu dia e o dia de todos nós, para que a sua graça seja cada vez mais presente entre nós. Hoje o Evangelho é de São Lucas, capítulo 12, de versículos 1 a 7. Ouçamos: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Entretanto, milhares de pessoas se ajuntaram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado e nada de escondido que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido nos quartos será proclamado sobre os telhados. A vós, porém, meus amigos, eu digo: não tenhais medo dos que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de fazer morrer, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de sua cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E assim, irmãos e irmãs, ouvindo esse evangelho em que Jesus continua a sua crítica aos fariseus, aos escribas, uma crítica dura a um grupo de pessoas religiosas que a gente está acompanhando essa semana nesta liturgia. E hoje Jesus começa falando sobre o fermento dos fariseus para a gente tomar cuidado. Qual é o fermento dos fariseus, segundo o evangelista Lucas? Muitos fariseus começaram a acompanhar Jesus, começaram a seguir Jesus, não porque estavam interessados em se tornar seus discípulos, mas porque estavam vigiando, investigando para ver se encontrariam algo que pudessem prejudicar Jesus, difamar Jesus ou até mesmo tramar a sua morte, como fizeram, para colocar um ponto final neste homem que incomodava tantas pessoas. Ou seja, o fermento que Jesus critica os fariseus, ele mesmo fala no Evangelho, é a hipocrisia. A hipocrisia dos fariseus por causa disto. Estavam com Jesus, mas não se fizeram seus discípulos. Creio que devemos tomar muito cuidado atualmente também quanto a isto, que nós estamos vivendo épocas, por exemplo, em nosso país, em que tantos cristãos falam em nome de Deus, agora chegando no período eleitoral, né, em nome de Deus, em nome da família, esses nomes são tão usados. E quando a gente olha para o nosso redor, ao nosso redor, a gente vê tanta contradição, né? Tantas pessoas usando o nome de Deus, vou falar agora de nós cristãos, tantos cristãos usando o nome de Deus, o nome de Jesus, proclamando que Jesus salva, mas para quando a gente olha a vida dessas pessoas, e nossa também, cada um deve olhar a sua, quanta contradição, quanto contra-testemunho. A gente observa que hoje, na política de nosso país, dizer que é cristão parece que é sinal de honestidade, de santidade, deveria ser. Mas não é o que a gente vê na prática. Basta olhar
quantidade de corrupção em nosso país, que não é de um partido específico, pelo contrário. Vemos inúmeras pessoas que estão na política roubando, desviando dinheiro. É claro que existem as pessoas honestas também, mas aqui ao trabalhar esse contra-testemunho, rezam, fazem orações no congresso, nos salões, nas reuniões, seja onde for, mas tramam coisas escondidas. Então Jesus está denunciando exatamente isso. Estar com Ele, estar junto dEle fisicamente, não significa que está em comunhão com Ele. Há muita hipocrisia da parte de nós cristãos. Então tomemos cuidado para ver se nós não estamos sendo estes hipócritas que Jesus tanto condena. Eu citei um exemplo dos políticos, que é o que é mais, exemplo de alguns políticos, que é o mais visível para todos nós. Mas a palavra, como nós mesmos ouvimos, é dirigida para os discípulos e discípulas de Jesus. Então nós também estamos incluídos aqui nessa questão. E depois Jesus continua dizendo, para a gente não ter medo, para a gente não ter medo dos que matam o corpo e não podem matar a alma. Que interessante isto, porque Jesus sabe das perseguições que surgiriam, como ele já estava vivendo, e Jesus também sabe que a sua comunidade de fiéis vai passar pela mesma situação, as mesmas perseguições, os mesmos conflitos. Não é para a gente ter medo. E se a gente lembra dos primeiros séculos do cristianismo, quantos mártires na história da igreja, quantas pessoas deram a sua vida por causa de Jesus. Pediram que eles renegassem a fé para se salvar e eles não renegaram, porque estavam colocando isso em prática. Então, quando Jesus pede para nós que a gente não tenha medo dos que matam o corpo, porque eles não podem matar a alma, eles podem pôr fim à nossa realidade de matéria aqui na Terra, mas não põe fim à nossa vida, porque sabemos da ressurreição, sabemos da plenitude da vida, sabemos que a morte não é o nosso fim, a ressurreição de Jesus, essa é a nossa certeza. Mas o que Jesus pede é que a gente tenha medo de quem pode nos mandar para o inferno. E aqui geralmente a gente pensa, o diabo que vai nos levar para o inferno. Não, o diabo é o que nos tenta realmente para nos desviar do caminho de Jesus. Mas a escolha é de cada um de nós. Não esqueçamos a nossa liberdade. Então, quando Jesus diz nesse texto aqui, para a gente temer quem nos pode levar para o inferno, é para a gente lembrar que é Deus que tem esse poder. Então, que a gente olhe para a nossa existência e a gente viva com temor a Deus, não no temor de medo, porque sabemos que Deus é o Deus da vida, é o Deus da ressurreição, sabemos do amor infinito que Deus tem por nós, mas que a gente viva no temor de reverência, de fazermos a nossa existência uma constante relação com Deus, relação de filho para com o nosso Pai do céu. Que a gente faça da nossa existência uma correspondência de amor. Deus me ama tanto, então eu vou fazer essa experiência de amor com Ele, eu vou corresponder a esse amor, porque Ele não tem nenhum outro interesse em mim, a não ser me dar vida e vida plena. Então, quando Jesus pede para a gente não ter medo de quem nos matam o corpo, porque eles não podem matar a alma, a realidade material um dia vai acabar, a gente sabe. E os que perseguem os cristãos, e todas as pessoas de boa vontade que também são perseguidas, não devem ter medo. A gente deve ter foco na nossa meta. A gente deve ter foco onde a gente quer chegar. A gente deve ter o foco firme na nossa missão de sermos construtores do reino de Deus. E é isso que Jesus está pedindo de nós, que não é para a gente se dispersar do caminho por causa das dificuldades, das perseguições, das incompreensões ou das ameaças. Pelo contrário, fique firme na fé, porque sabemos que se alguém tira a vida do nosso corpo, alguém nos ressuscita, alguém nos dá a vida eterna. Mas se nos desviamos do caminho de Jesus, tem aquele que também tem o poder
de não nos acolher para viver ao seu lado na eternidade. Então, a este devemos temer, não ter medo, né? Mas um temer no sentido reverencial. Eu devo reverenciar o Deus por Ele me amar intensamente, devo reverenciar a Deus por Ele nunca desistir de mim, devo reverenciar a Deus pelo seu amor infinito, pela beleza da criação que Ele nos dá. Então, esse é o fermento que nós não devemos ter, né? Que é o da hipocrisia. A fé que a gente tem, que a gente viva, que a nossa relação com Deus seja verdadeira. E Deus sabe do que temos no nosso coração. Então, que nós não vivamos o fermento dos fariseus, que é hipócrita, mas que nos esforcemos verdadeiramente para vivermos em comunhão com Deus. E como sabemos também das nossas limitações, das nossas incompreensões, que a gente possa, então, na nossa humildade e honestidade, reconhecer que quando eu estou falhando naquilo que Jesus pede de mim, temos o sacramento da reconciliação. Não se esqueça. Se reproponha a recomeçar e receba a graça de Deus, que é como Deus estendendo a mão para você, para que você se reerga e possa caminhar. Deus não se preocupa com os nossos pecados. Ele quer que a gente nunca saia do seu caminho. Se a gente cai, Ele nos ergue. Valorizemos isso, cultivemos essa hipocrisia, cultivemos este fermento da verdade que Jesus deseja para nós e que a gente possa viver nessa constante comunhão com Ele. Vamos pedir à nossa Mãe Maria que a gente possa ter essa graça da fidelidade, da perseverança e da coerência entre a nossa fé e a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nosso Deus abençoe você, sua família, sua casa, e te dê a graça de fortalecer na fé sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para você.